O que nós temos que entender é que nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que ser preguiçosos, botar o pé para cima e esperar que o Senhor nos dê as coisas? Não, não é nada disso. O apóstolo Paulo fala que aquele que não trabalha não come. E também tem em Provérbios, que o escritor de Provérbios, que é Salomão, ele diz: vai ter com a formiga, vai ver como a formiga trabalha. Preguiçoso. E como o Senhor é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares. Então, aonde nos reunirmos, independente do que seja, Ele está aqui nos Estados Unidos, Ele está aqui na minha casa, Ele está na casa do Jonathan, Ele está na casa da Laura, Ele está na casa do Bruno, Ele está em todos os lugares aonde aquele que se propõe a se juntar, tanto faz pela internet como pessoalmente, porque o Senhor assim está. Ele está aqui na minha casa, Ele está em todos os lugares do mundo. Ele ocupa o mundo com o seu Santo Espírito. Amém? O nosso trabalho, ele não nos causa peso, porque nós trabalhamos com alegria, porque é o Senhor que assim nos dá. Então, quando estamos trabalhando, estamos divertindo e sempre, muitas vezes, estamos orando juntamente com o trabalho, porque o nosso propósito é glorificar o nome do Senhor, independente do que vamos fazer. Tudo o que fazemos é para glorificar o nome do Senhor. E tudo o que queremos fazer fazemos como se fosse para Jesus, assim diz a palavra. Tudo o que fizer, faça como se fosse para Jesus. Então, a intenção primeira nunca é o dinheiro. Por quê? Nós necessitamos, não somos hipócritas, não trabalhamos por hobby, trabalhamos porque necessitamos, e a palavra de Deus diz para nós que a partir do momento da queda de Adão, nós iríamos nos alimentar com o suor do nosso rosto. Então, o que acontece é que nós vamos nos alimentar com o nosso trabalho. Então, literalmente, o Senhor já tinha dito isso para nós. Então, nós trabalhamos porque temos a necessidade de trabalhar para alimentar nossa casa, pagar nossas contas. Mas isso não é a primeira coisa. Porque se fosse a primeira coisa, nós não passaríamos de uma prostituta que se vendia por um trabalho ou por qualquer outra coisa nesse sentido. Por quê? A prostituta, literalmente, ela vende o corpo dela por dinheiro. Então nós, por exemplo, não vendemos o nosso trabalho por dinheiro. Nós cobramos pelo nosso trabalho, mas esse não é o princípio não é o princípio e nem o objetivo nosso. Nosso objetivo é servir a pessoa e também ser alimentado por isso. Nós estávamos falando do privilégio, né? Hoje eu comecei pela manhã a meditar a respeito do que o Senhor tinha feito na minha vida durante esses 41 anos de casado com a Silmara. E passa como se fosse um filme na cabeça, né? Um filme lembrando de cada momento, cada angústia, da onde o Senhor nos tirou, cada dificuldade, cada alegria, nascimento dos filhos, nascimento dos netos, né? Todas essas coisas passam pela cabeça, porque a partir dessa unidade, né, dessa união, porque até postei hoje no Facebook dizendo que nós somos hoje, por amor, somos constituídos carne da mesma carne. Esse
Esse é o privilégio de quem crê em Deus e consegue, em amor, ser constituído carne do Senhor pela fé. Então, e também o tempo. O tempo ele deixou, agora ele deixou de ser uma prioridade, porque hoje vivemos no compasso do amor. Né? Nós não temos mais aquela correria da vida, porque o Senhor nos arrancou daquele lugar horrível que nós vivíamos, né? Que é o domínio das trevas, e transportou-nos para o seu Filho amado, Jesus Cristo. Então ali ele nos trouxe paz, nos trouxe alegria, nos trouxe equilíbrio emocional, né? Que muitas vezes a gente não tem. Uma das piores coisas que existe no homem é a falta de equilíbrio emocional, porque ele não tendo equilíbrio emocional no Senhor, automaticamente ele começa a perder tudo. Ele perde amigos, ele perde dinheiro, ele perde relacionamentos. Por quê? Ele não tem equilíbrio emocional. Então muitas vezes nós, por falta de equilíbrio, né, perdemos muitas coisas. E o Senhor nos deu tudo isso, deu equilíbrio financeiro, que são coisas que a gente, um dos maiores pedidos que eu fiz ao Senhor é que o Senhor me desse equilíbrio financeiro, que eu pudesse pagar minhas contas, pagar a água da minha casa, a luz, o aluguel e ter alimento na minha casa sem a preocupação de todo dia ficar correndo para que isso. Então isso, hoje, por exemplo, eu sou tremendamente agradecido ao Senhor, porque Ele assim o fez. Então, quando nós começamos a trabalhar, eu e o Jonathan, uma das coisas que eu falei para ele muito claro, nunca falei para ele de dinheiro. A única coisa que eu falei para ele, eu falei, vamos trabalhar junto, porque na nossa casa não vai faltar alimento. Esse é o grande privilégio de ser filhos do Senhor. E só para que a gente possa adorar o Senhor mais um tempo, e foi ontem, enquanto nós dormíamos, né, o Senhor nos presenteou com mais coisas. E logo de manhã ele me ligou e eu falei para ele, você viu na palavra do Senhor o que está escrito? Aí ele falou, não vi não. Eu falei, não, eu vou mandar para você. São os privilégios de ser filho de Deus. Os privilégios de ser filho de Deus. Porque as pessoas não vê os privilégios. Ele só vê que, porque Deus exige muito, né? Mas Ele não exige nada. Ele exige que a gente ame Ele e ama o nosso irmão. É a única coisa que Ele pede pra gente. Aí eu peguei e mandei pro Jonathan. Salmo 127, 1 e 2. E aí estava escrito, é esse para que a gente, como diz o Jonathan, é a cereja em cima do bolo. É o ice and cake. Né, Jonathan? Aí tá. É mesmo. E aí, de manhã, a gente já glorificando o Senhor, agradecendo a Deus por mais um dia, mais um privilégio de acordar, respirar, né? Ter serviço, ter trabalho, que quantas vezes nós em casa olhávamos para o outro e falávamos, o que nós vamos fazer da vida? O que nós vamos fazer? E saíamos assim, sempre rindo, né? Brincando, mas Salmo 127, 1 e 2. E está escrito assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil
vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente ganhastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha para você ver que privilégio. Então ele pergunta: se o Senhor não edificar a casa, quem é que tem que construir a nossa casa? Qual é o construtor da nossa casa? Quem que é a base de toda a construção da nossa casa? Nós podemos construir qualquer casa. Por quê? O que vai acontecer? Vamos trabalhar com a nossa mão. Então, o nosso trabalho sempre é no Senhor. Todo o nosso trabalho. Eu e o Jonathan, eu falo eu e o Jonathan muitas vezes, os irmãos que trabalham juntos, André, tantos outros que trabalham juntos, mas eu e o Jonathan sempre estamos, nós que preparamos os orçamentos, nós o ponto de partida vem de nós, né? Cada um no seu setor, né? E nós, eu e o Jonathan, que estamos mais um perto do outro e preparamos as coisas. Mas todas as vezes que nós lançamos um orçamento, nós dizemos: se é do Senhor, nós vamos pegar esse trabalho. Senão, o Senhor vai providenciar para outro que está precisando mais que nós. Então, nós nunca nos entristecemos porque perdemos, porque nós sabemos que o Senhor nos dá enquanto dormimos. Esse é o privilégio de servir ao Senhor. Esse é o privilégio. Eu estou vendo isso aí, viu? Pode deixar que eu estou olhando isso aí. Eu estou vendo isso aí, tá? Estou indo com ela, que parece o mesmo com ela hoje. Que Deus também para não dormir. É incrível o que o Senhor faz com a gente. Para, tu dorme muito, então você tem que dar muito. Não, certeza. E ela dorme muito, né? Porque ela acorda, aí põe os meninos para dormir, ela põe sonífero no leite das crianças. Porra! É. Como chama lá? Dormitário. É. 11 da manhã eu liguei. Aí tá. Ele tava contando no ninho dormindo lá. Ah, eu sei. Mas o que mais nós temos que entender, é que nós temos que esperar no Senhor. Nós temos que ser preguiçosos, botar o pé para cima e esperar que o Senhor nos dê as coisas. Não é nada disso. O apóstolo Paulo fala que aquele que não trabalha não come. E também tem em Provérbios, que o escritor de Provérbios, que é Salomão, ele diz: vai ter com a formiga, vai ver como a formiga trabalha. Preguiçoso. Então, na verdade, nós temos que trabalhar, mas temos que lançar o nosso trabalho nas mãos do Senhor. Porque o que passa, tudo que vivemos é sobrenatural, porque aonde alcançamos é na altura dos braços, somente o que nós possamos. Porque, presta bem atenção, nós podemos fazer qualquer coisa para as pessoas, mas a partir do momento que já não depende mais da gente, depende de quem? Depende da outra pessoa. Então depende da outra pessoa, depende de Deus colocar favor em nós. Então, como Deus falou no Egito para o povo dele, e Ele continua falando para nós até hoje, espera no Senhor. Então, todas as vezes que esperamos no Senhor, não é sentar na cadeira, esperar no Senhor, é esperar com esperança, não esperar com preguiça. É saber lançar o nosso trabalho no Senhor, e enquanto dormimos, não há nenhum problema para Deus nos dar as coisas. Eu
sou uma pessoa tremendamente privilegiada, porque um dia um primo meu chamado Nilson, boa noite tia Silvia, um beijo no coração. Um dia esse primo chegou para mim e perguntou: o que você está fazendo aqui? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei: nada, tá tudo bem, nós estamos aqui lutando e tal. Eu vou montar uma companhia, vou montar uma empresa de pintura e tal. Eu preciso fazer algumas coisas e tal. Aí ele falou: o que você precisa? Eu falei: eu preciso. Eu comecei a pensar aqui comigo, né? Mas nunca imaginava nada, nem pensava em nada. Eu falei: eu preciso de um dinheiro e tal, para comprar uma van, comprar umas coisas. E ele falou: e quanto que isso custa? Eu falei: sei lá, de repente custa uns $15.000, alguma coisa assim. Ele falou assim: eu vou te dar o dinheiro. Então esse dinheiro, literalmente, são dinheiro que cai do céu. Porque eu não fiz nada por esse dinheiro. Eu não fiz nada. Eu não trabalhei por esse dinheiro. E o Senhor colocou favor no coração, na minha vida, e colocou amor no coração desse meu primo, Nilson, para me ajudar a recomeçar a minha vida. Isso eu já tinha 51 anos já. Então, uma vida começada aos 51 anos de idade, que eu não conseguia juntar dinheiro aqui para nada, trabalhava muito e não conseguia nada. Mas o Senhor dá para os filhos dele enquanto ele dorme. Ele vai colher, como disse o Senhor, aonde ele não plantou. Essa é a palavra do Senhor. Então eu quero trazer para vocês uma esperança no Senhor, aquele que se refugia no Senhor, aquele que se esconde no Senhor, aquele que coloca a sua vida debaixo das mãos do Senhor. Então nós vamos fechar nossa reunião com um salmo tão maravilhoso também, além desse que dá uma certeza do que o Senhor já falou para nós, da esperança, né? Que é a certeza da provisão de Deus, no sobrenatural de Deus, não da nossa mão, porque nós estamos dormindo. O que nós vamos fazer? O que nós podemos ajudar Deus a realizar alguma coisa na nossa vida? Nada, simplesmente nada. Então nós estamos dormindo, nós estamos descansando, e o Senhor, que é aquele que não dorme e ele não descansa, e ele guarda os filhos que ele separou do mundo, que ele tirou do reino das trevas e transportou para o reino de Jesus Cristo, seu Filho amado, e nos deu perdão. É Ele que nos guarda, é Ele que nos dá as coisas, é Ele que nos presenteia. Aqui está a minha professora de português para me ajudar. Salmo 91. No Salmos 91, ele fala assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador, do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá.
Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Condicional, né? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá ou atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, porque para que você não tropece em nenhuma pedra. Esses são os privilégios. Nada vai chegar em nós. Nada vai nos atingir. Nada vai poder nos atrapalhar de caminhar. Tudo que a gente fizer, nós vamos ser prósperos. Próspero no quê? Próspero no amor, próspero na amizade, próspero nos trabalhos, próspero em qualquer área que você estiver. Esse privilégio são para os filhos. Aqueles que fazem de Deus o seu abrigo. Aqueles que se escondem no Senhor. Aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Eu caminhei pela vida, caminhei pelo mundo durante 39 anos. E num dado momento o Senhor ali me resgatou, me tirou desse lugar. Me trouxe para o reino maravilhoso da luz, aonde eu comecei a entender o que era ser um filho, comecei a entender o que era amor. E depois de muito tempo comecei a entender os privilégios de ser filho. Então eu sempre fui chamado de doido pela minha família, que eu era uma pessoa que batia a cabeça, o Bruno está balançando a cabeça ali, que eu sou doido mesmo. Mas hoje eu tenho o privilégio de ser doido por Jesus. Cada dia que passa eu sou mais doido por Jesus. Então eu consigo enxergar o privilégio de ser filho. Eu consigo enxergar o privilégio da proteção de Deus na minha vida. Então, sou chamado de doido? Graças a Deus que eu sou doido, porque doido não precisa dar explicação para ninguém, né? Tá ali, ó, é doido. Então, quem vai mexer com doido, né? Então, deixa lá, é doido. Mas glória a Deus, essa loucura tem me trazido entendimento, tem me abrido os olhos espirituais, onde eu posso desfrutar do convívio de Jesus Cristo, desfrutar da beleza da amizade de Jesus Cristo. Esse é o grande privilégio. Você está dando risada aí, né, tio Ismael? Você que me conhece desde os 7 anos de idade, né? Tá aí dando risada, doido, né? Dando risada, né? Você me conhece, você sabe. E eu sou tremendamente doido por Jesus. Aprendi a ser obediente, que é a coisa mais difícil para o ser humano é ser obediente. A coisa mais difícil que tem é ser obediente. Alguma coisinha desse tamanhozinho você quer desobedecer. Ah, se há o governo, eu sou contra. Então, se há um governo, não sabe nem se tem, ele quer ser contra. Ele é contra qualquer coisa, nós somos contra. Nós somos contra, contrário. A nossa carne é contrário ao Espírito que vive em nós. Então, quer dizer, nosso inimigo, como que diz, dormindo com o inimigo, né? O inimigo é a própria carne, né? Então, não é dormindo com o inimigo que está do lado, não. Nós somos o próprio inimigo, né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, para que pudesse
encontrar esse mesmo privilégio de se sentir filho, se sentir guardado, se sentir, como diz o Jonathan, como que é? Jonathan? Anhonhado, né? Que é mimado, né? A palavra em espanhol é anhonhado. É uma palavra bem difícil, né, de entender, mas é como um filho mimado, um filho que o pai está cuidando o tempo todo, ele tá agradando esse filho, ele está dizendo para ele: meu filho, o que você quer comer? O que você está precisando hoje? Sabe? Esse é o privilégio de servir ao Senhor. Esse é o privilégio de ser filho. Amém? Um grande beijo no coração de todos que estão nos acompanhando pela nossa live no Facebook. Tia Silvia, tia Ismael, Javier na República Dominicana, e entre outros que eu não consigo ver aqui agora. Mas aqui também tem no Zoom, tá Jonathan, Laura, meus netos da América. Né? Meus netos da América, tá aqui Jonas e Janai, hello, vovô, e aí tá Bruno também. Oi, Bruno. Glorificado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e que possa abençoar cada um de nós segundo o privilégio dos filhos, em nome de Jesus. Amém.